Meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a essa aula de, como é que a gente pode falar? Uma aula inaugural, uma aula teste, uma aula free, para que você possa avaliar o nosso conteúdo e que você possa decidir se vai comprar o nosso curso ou não, se você quer se preparar em Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Você pode adquirir o nosso curso, são 50 vagas, 30 primeiras com 50% de desconto. De R$ 199,00 você vai pagar apenas R$ 99,90, podendo parcelar isso aí no cartão, ficar a parcela mais barata que um lanche, certo? E você pode garantir a sua aprovação. Tá aí a chance de você estudar com qualidade, com preço barato, tá bom? Mas esse valor é só para os 30 primeiros. Os últimos 20 pagarão o preço normal, pagarão o preço integral de R$ 199,00. Se nós preenchermos aqui as 50 vagas de direito constitucional, que vai depender de você, nós podemos preencher daqui para amanhã, nós podemos preencher de forma rápida, de forma devagar, não sei, nós vamos sim criar uma turma de direito penal, tá? Não comigo, um professor especialista em direito penal e processual penal para você detonar na prova. Depende só de você, tá? Quer direito penal? Então vamos preencher 50 vagas aqui. E se a gente preencher 50 vagas aqui, pode ter certeza que direito penal vai ter uma promoção ainda mais interessante para você. Então, gente, vamos estudar direito constitucional, conteúdo da PM do Estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Aqui é uma aula inaugural, gente. Então, é uma aula breve, é uma aula bem primordial, tá? Porque a gente não, o conteúdo ele é como uma escada, você não pode querer pular do primeiro para o último degrau, tá? Então a gente vai começar dali dos princípios básicos até chegar lá na parte mais avançada que o conteúdo ele vai pedir para nós, tá? Então assim, vamos começar do basicão. Essa aula aqui, básica, tá? Para a gente poder começar o nosso conteúdo, certo? Gostou dessa aula? Faz a tua inscrição, cara. Faz a tua inscrição. E vamos aí estudar juntos para passar no concurso da PM. Lembrando, se preencher 50 vagas desse curso aqui, aí a gente vai criar o curso de processo penal. E processo penal não, direito penal, tá? Direito penal e legislação extravagante. É a sua chance de estudar bem baratinho, tá? Então só depende de você, gente. Então bora lá. Direito constitucional, gente. O direito constitucional. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Tá? Meu nome é Arno Ferramalho, essa aula vai estar no meu canal no YouTube, eu sou advogado e atuo justamente para você, para servidor público. Você quer ser servidor público, eu atuo para você. Atuo nas causas das promoções, dos professores, dos policiais, né? As questões das progressões, promoções, tudo que está lá no plano de cargos e carreira de vocês, é onde eu atuo, ajudando vocês a progredirem na carreira, que muitas vezes, em virtude ali da deficiência do Estado nas promoções, acaba atrasando. Então, nós estamos aí para resolver esse tipo de problema, tá? Mas o nosso foco de agora não é trabalhar com vocês essas questões, porque primeiro, agora nós queremos ajudar vocês a se tornar servidor público. Passando servidor público, a ser servidor público, aí sim você vai nos procurar. Mas não é agora, tá? E se Deus quiser, talvez nem precise procurar, né? Mas enfim, gente, vamos lá. Direito constitucional. Eu tô dando uma tossidinha, tá? Saindo da crise de alergia, então qualquer tossidinha que venha até aqui vai ser normal, tá? Mas direito constitucional, gente, ó, lembrando o seguinte: assinou o curso, comprou o curso, você só vai pagar uma vez, tá? Não é 99 por mês, não. É uma vez só. Se você ficar no final sendo os últimos 20, 199. Uma vez só, tá? Até o dia do curso da Polícia Militar. O concurso está previsto para começar, para ser realizadas as provas no dia 26, então esse curso, você vai poder assistir aulas até o dia 25, um dia antes, tá bom? Então bora lá, gente. Direito constitucional voltado para a Polícia Militar, material de apoio, se você se inscrever no curso, você vai ter, tá? A gente vai disponibilizar o PDF de um livro para você baixar e poder acompanhar, tá? Então nós vamos sim aí ter muito conteúdo para você, muito conteúdo especial. Então,
Chega de enrolação, chega de blá blá blá, passou a apresentação, você já sabe dos valores, você já sabe de tudo. Aula bem basicona mesmo, vamos falar sobre Constituição. Gente, a Constituição, ela é algo, tá? Ela é um conjunto de normas, tá bom? Que rege a sua vida, que rege a minha vida, que rege o Estado, certo? A Constituição, ela deve ser entendida como a lei fundamental. Quando nós formos nos aprofundar, que eu sei que você vai comprar o nosso curso, que você vai gostar, nós vamos ver que um autor muito famoso chamado Hans Kelsen, ele traz para nós, tá, a Constituição como uma... Não a Constituição, mas ele traz para nós um ordenamento jurídico como uma pirâmide. O que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico, ele é o conjunto de todas as leis que estão dispostas num Estado. Então, você vai ter aqui no Brasil o quê? Você vai ter o Código Civil, você vai ter o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, você vai ter Lei do Inquilinato, Lei Maria da Penha, você vai ter a Constituição Federal, você vai ter uma série de normas, tá? Então, o Hans Kelsen, ele vai chegar para nós e vai dizer, olha, o ordenamento jurídico é esse conjunto inteiro, leis, códigos, constituições, tá? Estou simplificando aqui ao máximo para você entender. Ele vai dizer, é tido como uma pirâmide, tá? Pirâmide. E nessa pirâmide, quem é que está no topo? A Constituição. Por quê? Porque é através da Constituição que todas as demais leis, tá? Elas vão ter que ter esse firmamento, tá? O firmamento das demais leis vai ser a Constituição Federal. Vou dar um exemplo para você, tá? Porque quando o Código Penal, o Código de Processo Penal, ele vai chegar para nós, a lei das execuções penais, ela vai dizer que o apenado, seja aquela pessoa que cumpre pena, ela tem que ter um tratamento digno mesmo dentro do estabelecimento prisional. O que é isso? Tem que ser assegurado para ela o mínimo existencial, ou seja, lá dentro ela tem que ter refeição, ela tem que ter acesso à saúde, né? Dentro lá do estabelecimento prisional, você vai ter dentista, você vai ter médico, você vai ter as refeições. Por que isso? Porque a Constituição ela vai estabelecer para nós que um dos princípios dela é a dignidade da pessoa humana. Então, é necessário garantir que a pessoa humana tenha uma dignidade mínima ali assegurada. Então, ou seja, você vai pegar a lei da execução penal, você vai pegar o Código Penal e você vai ver que estas leis obedecem um princípio estabelecido lá na Constituição Federal. Por quê? Porque ela é a lei primordial, tá? A Constituição Federal, ela é a lei fundamental, ela é a lei suprema de um Estado, tá? E que vai trazer no seu escopo, ou seja, dentro das suas páginas, a estruturação desse Estado. Veja bem, gente, quando a gente fala de estruturação, para você ficar bem claro, não é que nasceu da cabeça de uma pessoa, nós vamos dividir o poder, tá? O poder ele não é bom que fique centralizado nas mãos de uma só pessoa, né? Nós precisamos dividir. A jurisdição fica com o judiciário, que é quem vai julgar, né? O poder executivo é quem vai ali executar as atribuições do Estado, e o legislativo vai cuidar em criar os mecanismos, as leis, para que possa ser feita a execução, que possa ser feita ali os julgamentos conforme um comando, conforme um compilado de normas, tá? Então, a Constituição é que vai garantir essa estruturação, tá? Aqui no nosso caso, a nossa Constituição é bem recente, é uma Constituição datada de 1988, ou seja, é a Constituição pós o regime militar, tá certo? Então vamos embora, tá? Como eu falei para você, a estruturação desse Estado, tá? Vamos lá, vamos recapitular, gente. Essa aula é muito rápida, que a gente não pode se deter aqui 1 hora numa aula aqui, né? Tá? Então bora lá. A estruturação do Estado, tá? As atribuições do Poder Judiciário, as atribuições do Poder Legislativo, as atribuições do Poder Executivo, elas vão estar ali elencadas na Constituição, só que essa Constituição, gente, ela é sustentada por pilares. Você imagina um prédio, né? Que para você elevar o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, você tem que fazer uma base. Essa base você faz como você vai através de pilares. Da mesma forma é a Constituição Federal. Você vai ter aí que essa Constituição ela vai ter que ser ela vai ser construída em cima de pilares. Pilares esses denominados princípios constitucionais, tá?
E vão ser esses princípios que vão nortear, tá, as normas. Falei agorinha sobre a condição digna dos apenados em estabelecimentos prisionais. Tá? Por quê? Por causa de um princípio. O princípio é o quê? Pilar da Constituição Federal. Tá certo? Então, esses princípios serão pilares. Tá? Os princípios fundamentais são os mandamentos nucleares do sistema constitucional. Ou seja, tudo vai ser sustentado pelos princípios. Se eu tiro um dos princípios, eu tenho um documento, eu tenho uma lei inconstitucional. Então, eu preciso que haja constitucionalidade. Para você ter ideia, gente, o Supremo Tribunal Federal é quem deve fazer o controle de constitucionalidade das normas brasileiras, tá bom? Então, quando uma norma ela se afasta desses determinados princípios, ela deve ser considerada inconstitucional e arrancada do sistema normativo brasileiro. Eu vou dar para você um exemplo, tá? Dignidade da pessoa humana é um dos princípios mais fortes do direito constitucional. Recentemente, em dezembro, momento de transição ali do Bolsonaro para o Lula, e o Lula propõe aquele que chamou de PEC da transição. O que foi essa PEC da transição? Uma PEC para garantir que o governo, o novo governo que estaria chegando ali, pudesse concretizar alguma das suas propostas de campanha. Então, numa ação direta de inconstitucionalidade, tá, se pede ao Supremo Tribunal Federal que diga, olha, os gastos com assistência social que visam garantir o quê? A dignidade humana não podem estar vinculados ao teto de gastos. Ou seja, não pode ter limite. Por quê? Porque se eu coloco o limite, eu coloco um limite para garantir a dignidade das pessoas. E se eu tiro o princípio da dignidade, eu tenho o quê? Inconstitucionalidade. Essa legislação precisa ser arrancada fora do sistema normativo. O Supremo Tribunal Federal, ele vem e faz o quê? O Supremo Tribunal vem e declara inconstitucional e diz, olha, os gastos com o Auxílio Brasil, com o Bolsa Família, eles visam que garantir dignidade da pessoa humana. É princípio constitucional. Então não posso limitar o princípio constitucional. Arranca do teto, não pode figurar junto ao teto. Foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Agora, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque os princípios, embora eles sejam mandamentos, tá? Eles devem ser aplicados na medida do possível, tá? Ou seja, existem limites para os princípios, tá? Obviamente que os limites não são aqueles que nós possamos achar, né, que sejam, né? Existe uma lógica por trás disso, né? Inclusive, um autor, o Alexandre de Moraes, tá, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, em um dos seus livros vai dizer o seguinte, nós não podemos nos utilizar das normas constitucionais como um escudo para cometer arbitrariedades, tá? Não estou dizendo aqui que a atuação do Alexandre de Moraes no Supremo é excelente, é boa, não. Estou dizendo que um dos ministros do Supremo Tribunal, uma das suas obras, tá, ele vai assegurar para nós que utilizar da norma constitucional para o cometimento de ato ilícito é crime. Vou dar um exemplo, tá, para você. Eu não posso, né, por exemplo, dispensar uma licitação, tá? E aqui eu quero que você entenda, existem licitações que podem ser dispensadas, tá? Mas uma licitação que ela não pode ser dispensada, eu não posso justificar uma dispensa ilegal, tá? Com base num princípio constitucional. Por exemplo, vou dar um exemplo, suponha que para comprar um computador para uma escola, por exemplo, eu dispenso licitação, tá certo? Afirmando que ali vai garantir a dignidade da pessoa humana. Não, existe um procedimento previsto na lei de licitações, comprar o computador não está previsto na dispensa, então você precisa fazer, você não pode justificar um ilícito com um princípio constitucional, por mais forte que eles sejam, tá? Existem também duas categorias de princípios. Princípios implícitos e princípios explícitos. Princípios explícitos são aqueles que estão literalmente escritos com todas as letras no texto constitucional. Já os princípios implícitos são aqueles princípios que nós entendemos a partir da leitura do texto. Não está escrito explicitamente, mas nós entendemos pela contextualização do que ali está
disposto no texto constitucional, certo? Eu não vou me aprofundar, tá, aqui, porque se você quiser se aprofundar no conteúdo, compra o nosso curso, tá? Compra o nosso curso de Direito Constitucional para o concurso da PM. 50% de desconto para você garantir hoje, agora, nesse momento. Para aqui a aula. Vai lá comprar, tá? Se você quer aprender. As aulas, gente, não são gravadas há 6 meses atrás. Não, as aulas são gravadas de acordo com o andamento do curso. Você vai entrar lá, vai ter uma aula. Depois eu vou colocar a aula 2, a aula 3 e você vai estudando até o dia do concurso. Tá bom? Todo o conteúdo programático. Princípios propriamente dito. Tá? Quais são os princípios? Vão estar lá nos primeiros artigos da Constituição Federal, gente. Olha, soberania é um princípio explícito, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, tá? São os princípios explícitos. Quer aprender os implícitos? Quer se deter em cada um desses princípios? Adquire agora o nosso curso. 16 minutinhos de aula para você. Tá? Uma aula. Essa aula tá lá no nosso curso. Tá lá no nosso curso, tá? Essa que você tá vendo aqui. Tá lá. É a aula inaugural do nosso curso. Você vai ver ela de novo lá. É a que tá no momento lá. Vou adicionar em breve. Aula 2, aula 3, aula 4. Mas eu preciso de você. Lá, tá bom? Lembrando, quer aprender legislação extravagante e direito penal? Ajuda a gente a chegar nos 50 inscritos, que a gente vai abrir a turma de direito penal e de direito da legislação extravagante, tá? A gente já tem até a professora, mas aí eu preciso que você me ajude, porque a gente precisa pagar ela, tá? Então, gente, me ajuda aí, vamos nessa, compra agora o curso e vamos pra cima, tá bom? Até a próxima aula, te espero lá, tá? Compra agora, tô te esperando lá no curso.